Olá, a paz e a graça do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura da Epístola aos Hebreus. Esta epístola não mostra seu autor e não existe uma unanimidade de tradição em relação à sua identidade. Alguns sábios destacam algumas evidências internas que podem indicar uma autoria paulina, enquanto outros sugerem que um dos colaboradores de Paulo, como Barnabé ou Apolo, pode ter escrito este livro. Mas a especulação tornou-se infrutífera. A melhor conclusão pode ser a de Orígenes, no século III, que declarava que só Deus sabe ao certo quem escreveu Hebreus. Esta epístola foi escrita para os crentes judeus que hesitavam, estimulando-os a manter-se firmes na sua fé. O escritor ressalta a superioridade esmagadora de Cristo sobre tudo que eles tinham vivido sob a lei. O que lhes é oferecido através de Cristo é muito melhor do que o que é prometido sob a economia mosaica, para a qual eles jamais deveriam pensar em voltar. Então vamos à leitura para entender melhor. Verso 1. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar dos nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: "Você é meu filho, hoje eu o gerei." Ou ainda: "Eu serei o seu pai, e ele será meu filho." E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse: "Que todos os anjos de Deus o adorem." A respeito dos anjos, ele diz: "Ele envia seus anjos como os ventos, e seus servos como chamas de fogo." Mas, ao Filho, ele diz: "Teu trono, ó Deus, permanece para todos sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti óleo de alegria, mais que sobre qualquer outro." E diz também: "No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e com tuas mãos formaste os céus. Eles não deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como uma roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto, e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim." E ele nunca disse a nenhum dos seus anjos: "Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponhas debaixo dos seus pés." Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela, pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos fez pensar que escaparemos se negligenciarmos esta grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Além disso, não são os anjos que governarão o mundo futuro a quem nos referimos, porque em certo lugar alguém disse: "Quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes?" E, no entanto, por pouco tempo o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu lhes destes autoridade sobre todas as coisas.
Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus que por pouco tempo foi feito um pouco menor do que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem, por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procede de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, quando diz: proclamarei teu nome aos meus irmãos. No meio do teu povo reunido te louvarei. E também afirmou: porei a minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer e, somente ao morrer, destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só desta maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. Mas pausamos a nossa leitura no capítulo 2 e no verso 15. Amém?